Oi, turminha, tudo bom? Na aula de hoje nós vamos trabalhar a subtração. A gente vai entender o que é essa subtração e armar as continhas, tá certo? Então preste atenção no vídeo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo. Primeira coisa, nós precisamos saber qual é a diferença entre adição e subtração. Vocês sabem a diferença? Vamos começar com a adição. A adição é tudo aquilo que eu adiciono, que eu somo, que eu acrescento. Então, quando a perguntinha vier pedindo para que você coloque mais, para que você some, para que você adicione, eu tenho um exemplo de adição, onde eu vou somar um número com outro número. Eu vou acrescentar, juntar. Já diferente da adição, eu tenho a subtração, que é a aulinha de hoje. Na subtração, eu vou retirar, subtrair, diminuir. Então, todas as situações que pedirem para você retirar, diminuir aquela quantidade, eu tenho uma subtração. E quais são os sinais delas duas? Da adição, tá aí o sinalzinho de mais, e da subtração, tá aí o sinalzinho de menos. Agora, vamos entender direitinho fazendo um exemplo? Olha só esse exemplo. Vamos ver se vocês conseguem resolver junto comigo. Em um ônibus, um ônibus saiu do terminal com 36 pessoas. Opa, professor, eu tenho aqui um número. Eu preciso guardar esse número porque eu vou usar na minha continha. 36 é a quantidade de pessoas que tinham dentro do ônibus quando ele saiu. Na primeira parada, desceram 13 pessoas. Olha que outro número importante, ó, que vai ajudar. Opa, o tio hoje tá um pouquinho nervoso. Que vai ajudar na minha subtração, na minha continha. 36 pessoas ele tinha quando saiu. Desceram 13, ou seja, ele perdeu, diminuiu, certo? E aí vem a perguntinha: quantas pessoas permaneceram no ônibus? Eita, professor, como é que eu vou fazer isso? Eu vou explicar para vocês agora. Vamos fazer as continhas. Primeira informação, o primeiro número que eu circulei foi o 36. O 36 era o quê? A quantidade de pessoas que tinham dentro do ônibus. O outro número que eu descobri foi o 13, que foi a quantidade de pessoas que saiu. E agora eu quero descobrir o quê? A quantidade de pessoas que ficou. Olha aí o que eu já tenho para armar minha continha. Eu tenho duas quantidades, que é o 36, que é a quantidade de pessoas que tinha dentro do ônibus, e 13, que é a quantidade de pessoas que saíram. Se saiu, diminuiu, tirou, eu uso o sinalzinho de menos. Para tentar descobrir a quantidade que ficou, que vai ser a igualdade dessa subtração que eu fiz. E agora eu vou mostrar para vocês como fazer utilizando o material dourado, que é aquele materialzinho que vocês já conhecem. Preste atenção. Vamos representar o 36 com material dourado. Uma dezena, 10. Duas dezenas, 20. Três dezenas, 30. Fechei os 30. Agora vamos fechar os 6, que são as unidades. 6 unidades, estão vendo? Então, aí eu tenho a representação do 36. Menos... Quanto que eu vou diminuir? 13. Então, deixa eu colocar o 36 aqui. 36. E agora eu vou tirar 13. Primeiro, eu vou tirar uma dezena, que corresponde a 10. Depois, eu vou retirar 3 unidades. Olha só quanto ficou. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma dezena, aqui, 10. A setinha do tio tá bem feinha, mas dá para ver. Aqui eu tenho outra dezena, 20. E aqui eu tenho 3 unidades. Então, a resposta é 23. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O que ficou? Vocês viram que lá ficou o 23.
2 dezenas e 3 unidades. Agora, eu vou ensinar para vocês como armar essa continha. Professor, e tem como armar essa continha? Tem. Igual ao mesmo sistema da adição, onde eu coloco as unidades nas casas das unidades, dezena na casa das dezenas, centena na casa da centena, e aí vou fazendo o processo. Primeira coisa que eu coloquei os números dentro do quadrinho de valor e lugar. Aqui eu tenho a casa das unidades, aqui, ó, a casa das unidades, e aqui eu tenho a casa das dezenas. Primeiro número que eu coloquei foi o 36, ó. 3 dezenas, 6 unidades. Depois eu coloquei o 13, que foi a quantidade que saiu, né? 3 unidades, 1 dezena. Depois que eu armo dentro do quadrinho, eu vou colocar o sinal da subtração, que é o sinalzinho de menos. Agora sim, agora vamos começar com a casa das unidades. A gente sempre começa da direita para a esquerda. Então, unidade, depois dezena, depois centena, certo? Então, vamos lá. Na casa da unidade, eu tenho 6 menos 3. Como é que eu faço isso? Coloco o dedinho, ó. 6, opa, pronto, 6. Agora eu vou retirar 3. Vamos ver quanto é que fica, ó. 1, 2, 3. Quanto foi que ficou? Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Então, 6 menos 3 é 3. Resolvi da casa das unidades. Agora, vamos resolver da casa da dezena. Da dezena, eu tenho 3 menos 1. Faz no dedinho, ó. Coloca 3. Agora, diminui 1. 1. Ficou quanto? 2. Então, 3 menos 1, 2. E aí eu tenho a resposta, 23. Turminha, até aqui alguma dúvida? Então, por hoje é só. Até mais. Se você tiver alguma dúvida, pergunta aqui, que aí eu te respondo para vocês, tá bom? Tchau, galerinha!